Bem-vindos ao Capital. Esta sexta-feira é lançado em Lisboa o LEAD Portugal. Trata-se da secção portuguesa da organização que nasceu no Brasil há quase 10 anos. O LEAD é o grupo de líderes empresariais que juntará no nosso país organizações como a EDP Renováveis, a TAP, o Grupo Melo, a Galp Energia e a Universidade Católica, entre outras. Para saber quais são os objetivos do LEAD Portugal, temos connosco o Luís Miguel Henrique, que é o seu presidente executivo. Doutor, obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. De nada, é um prazer. Eu começava precisamente por aí. O que é o LEAD e para que serve o LEAD? O LEAD é uma organização. O LEAD assenta em três pilares. Essencialmente naquilo que é uma cultura de elite e de liderança, com dois pressupostos, ou com dois vetores, ou dois pilares que nem sempre bem compreendidos em Portugal, mas perfeitamente aceitos no Brasil e nomeadamente em São Paulo, de onde é a raiz, que tem a ver com o networking e com o lobby. O lobby empresarial no bom sentido, no sentido de criar determinadas bandeiras, determinados temas, determinados assuntos, que possibilitam às empresas e ao mercado transformar, por vezes, em algo mais positivo ou em algo positivo, algo que não esteja tão bem assim. Essencialmente, é, no fundo, uma possibilidade de uma rede de networking de empresas que são líderes de mercado no seu segmento. O LEAD conseguiu, em 8 anos, reunir, só no Brasil, 47% do PIB privado brasileiro. Portanto, os grupos que fazem as empresas fazem parte do LEAD Brasil. Foi criado por uma pessoa que é de nome João Dória Júnior, que é uma pessoa ligada à comunicação no Brasil, tem o seu grupo editorial, tem os seus programas de televisão, e que, em 2010, convidou o ex-ministro do presidente Lula, da Silva, que é o Dr. Luís Furlan, para criar o braço internacional, o LEAD internacional a quem o LEAD Portugal reporta. Em 2010 abriram por uma questão geográfica a Argentina e no princípio deste ano fomos então convidados para iniciar a operação na Europa e iniciar a operação da Europa exatamente por Portugal e abrir o LEAD Portugal. E a organização em Portugal então vai juntar também ter associados empresas? Vai ter empresas, são empresas membro, que serão feitas por convite, há um processo de candidatura. Existem requisitos quantitativos ou qualitativos mínimos, nomeadamente para Portugal. Nós tivemos que adaptar porque à escala brasileira era impossível quase de conseguir ter... Em termos de dimensão. Isto é para grandes empresas. É para grandes empresas, é para empresas grandes no seu... quer em quantidade, quer em qualidade. Nós não queremos apenas referir-nos a um lote de empresas que faturam X. Existem programas de sustentabilidade que as empresas possam ter, existem eventualmente empresas que são líderes nas suas áreas, seja na criação de emprego, seja na inovação tecnológica, seja porque são líderes regionais nos seus setores, não queremos ficar apenas no litoral ou em Lisboa. Então tudo isso vai ser levado em linha de conta. Conseguimos, excepcionalmente, em relação ao LEAD Portugal, ter uma cláusula residual, vamos chamar assim, que está depois aprovada, posteriormente é aprovada por São Paulo, em que empresas que tenham estrategicamente ligações ao mercado brasileiro ou onde o LEAD geograficamente venha a estar presente no futuro, seja porque têm participações societárias ou porque são empresas exportadoras ou porque eventualmente têm essas relações comerciais, portanto, excepcionalmente, mesmo que as empresas não reúnam esses critérios quantitativos ou qualitativos mínimos que o LEAD exige, elas poderão eventualmente candidatar-se e poder, por essa via e por essa razão, ser integradas dentro da organização e, com isso, permitir um contacto, networking e a mercados e a empresas desses mercados que, porventura, dificilmente o conseguiriam num tão curto espaço de tempo e de uma forma tão célere. Pois, na prática, que atividades no terreno é que tem o LEAD? Faz quê? Faz reuniões, faz congressos, seminários? A dinâmica é brutal. Só para ter ideia, o LEAD organiza alguns que são dos maiores eventos da América Latina em várias áreas, seja na área de marketing, seja na área política, seja, por exemplo, mesmo na área da solidariedade. O LEAD no Brasil só fica atrás da Rede Globo e da Rede Record, que têm televisões, na arrecadação de receitas para obras de solidariedade social. A nível político, a nível económico, a nível empresarial, é hoje a principal fonte de organização e a principal bandeira que, de alguma forma, que marca a agenda política e económica do Brasil. Em relação à dinâmica dos eventos, isso é que é fundamental. Para perceber a dinâmica do que acontece, há que perceber a organização como funciona. E como funciona, seja no Brasil, seja como vai funcionar em Portugal, existe um órgão que é um think tank, portanto, que é um órgão máximo pensador, que reúne uma vez a cada 3 meses, portanto, tem 4 reuniões ao ano, em que, de alguma forma, prepara e analisa o que é o programa de trabalho depois de 10 subcomitês. E aqui é a parte... Esse é o Comitê de Gestão. É o Comitê de Gestão. O Comitê de Gestão, onde fazem parte em Portugal pessoas que, através, e tenho que fazer aqui o agradecimento público pela primeira vez, a uma pessoa que ajudou em 60 dias a montar isto tudo, que é o Dr. Nasser Sattar, que é um dos partners da PricewaterhouseCoopers, e que sem ele era impossível ter conseguido fazer isto em tão pouco tempo e com tão elevada qualidade, em que conseguimos reunir no Comitê de Gestão
além dele, que está como Presidente do Comitê de Gestão, essa presença é rotativa, portanto, a cada ano ou a cada 6 meses vai mudar, portanto, vai ficar previamente terminado. Depois temos o Dr. Mortaranabo, Chairman da Galp Energia, temos o professor Nogueira Leite, do Grupo Mel, temos a doutora Ana Maria Fernandes, da EDP Renováveis, temos o Dr. Luís Mor, administrador da TAP, entre outros mais. Este grupo inicial, este grupo do Comitê de Gestão, foi o primeiro comitê a ser reunido e depois foram feitos convites para 10 subcomitês. São temáticos, não é? São comitês temáticos que nós, por uma questão de visão e de organização, decidimos criar 4 neste primeiro semestre, que estão criados e que serão apresentados também no dia 1 de julho, no Centro Cultural do Belém, e que, porventura, a partir no segundo semestre, serão criados os outros 6. Os primeiros 4 foi o Lido Mulher, em que tem a doutora Guta Moura Guedes à frente, tem o Lido Desporto, que é o Dr. Fernando Tavares, tem o Lido Educação, que é o Dr. Francisco Banha, e tem o Lido Cultura, que é o Dr. Miguel Coelho, do próprio Centro Cultural do Belém. E daqui vão aparecer, destes subcomitês, vão aparecer eventos temáticos? Isto é fácil. Se eu lhe disser que uma organização dessas vai organizar 50 eventos no ano, parece extremamente ambicioso. Se eu lhe disser que cada subcomitê, a única coisa que tem que fazer é organizar um evento por trimestre, não parece tão complicado assim. São 4 por ano. São 4 vezes 10 dá 40, se fizer mais um anual, cada um tem que fazer, dá 50. Como o Comitê de Gestão organiza que é em outubro de cada ano, que já estamos neste momento em conversações com a unidade hoteleira no Algarve, para começar a marcar uma agenda, e a ideia aqui é fazer, e peço desculpa pela comparação, mas para termos apenas uma ideia do que vamos fazer, queremos fazer um Davos da lusofonia, em que todos os anos, a partir de outubro de 2012, iremos tentar marcar a agenda política, a agenda empresarial e a agenda comunicacional, em que a elite política, a elite empresarial e com a cobertura comunicacional conseguiremos trazer dentro da lusofonia com outras ramificações, mas juntar nesse espaço durante 48, 72 horas para fazer debate de temas e proporcionar, aí está, o networking, seja com empresas portuguesas com angolanas, empresas portuguesas com brasileiras, brasileiras com angolanas, moçambicanas com portuguesas. Para facilitar a criação de negócio. A criação de negócio. A economia portuguesa é sabido, está a passar por dificuldades profundas. E nas crises vêm as melhores oportunidades. Exato. Não é um timing... Não, nas crises vêm as melhores oportunidades. Este timing é bom para isso? É, porque, sem querer, quando me convidaram a primeira vez para deslocar a São Paulo para ouvir, quando vim, eu senti que conseguia trazer uma coisa boa para Portugal e para as empresas portuguesas. E falava enquanto advogado no meu escritório. Quando vim, eu senti que, de repente, em relação a 4 ou 5 ou 6 projetos que alguns clientes meus tinham enquanto advogado, estava para trabalhar no Brasil, de repente conseguia ter acesso a dezenas de contactos, do qual eu provavelmente iria demorar anos a conseguir o seu. E neste momento faço o discurso oficial, aquilo que nós sabemos que temos que fazer, que é de levar a bom porto, não é apenas levar, é levar fazendo bem e arranjando parceiros locais, porque as pessoas têm que pensar, e os empresários têm que pensar, que não basta falar português para chegar ao Brasil e ter sucesso. É isso, não é um mito até certo ponto a questão da língua. Isto é, pensamos que, de facto... Eu vou ser politicamente incorreto, porque é o que toda a gente sabe, mas ninguém diz. O Brasil e São Paulo, o Brasil, do ponto de vista da criação de riqueza, está em São Paulo. São Paulo é uma cidade e tem um conjunto de empresários que hoje em dia está plenamente alinhado com a cultura norte-americana. E nada com a cultura europeia e nada com a cultura portuguesa. Se nós, portugueses, não pensarmos que só por falar português vamos conseguir chegar a encontrar e fazer negócio, as coisas não vão funcionar assim e não funcionam. Só funcionam se nós formos bons, se fizermos bem, se formos profissionais, se formos rápidos, se formos decisivos, se formos objetivos, se formos pragmáticos. Se estivermos ao nível dos melhores dos outros países. Tem que ser igual. E talvez aí, quando conseguimos fazer tão bem ou melhor do que os outros, o fator língua seja o fator distintivo que eventualmente nos permite ficar com o negócio. Nos permite o fator de desempate. É só isso. Não pode ser por isso, não vamos ficar... Um empresário que chega a São Paulo, não é por falar português vai ter um negócio que tem um uruguaio, ou que tem um americano, ou que tem um mexicano, ou que tem um chinês, ou que tem um indiano. Ou tem um melhor produto, um melhor serviço, um melhor preço, ou só pela língua não consegue. A língua pode ser um fator de desempate, como diz, e esse sim é eventualmente a forma correta de trabalhar. Mas em Portugal não há muito essa ideia. Fala-se muito da língua, de facto, do espaço da língua portuguesa. O espaço da língua portuguesa é um espaço... Que é, obviamente, um ativo, mas não é o ativo mais importante para nós. Por exemplo, nós temos, e íamos falar talvez mais adiante, em relação à questão do Lichina, para nós seria importante conseguir que o Lichina não deverá estar em 2012, o processo está em curso. Já falamos disso, iremos apresentar Macau, mas não é fácil convencer o Brasil que, porventura, as coisas sejam feitas em Macau. À partida, quem está a decidir do ponto de vista geográfico faz mais sentido fazer em Pequim, ou em Xangai, ou em Hong Kong. São grandes centros de negócios. Onde tem grandes centros de negócios, e não é pela lusofonia que podemos lá chegar. Poderá ser por argumentos sistematizados, quantitativos e qualitativos, que mostrem que
em rigor, é a melhor solução do ponto de vista empresarial, é a melhor solução do ponto de vista económico, não é por outra. Quando há situações de igualdade, então, o fator lusofonia pode ser um fator de desempate. Claro. E as pessoas têm que perceber isto. Isso não impede, no entanto, e podemos já ir para outras ramificações, para outros países do LID, que já esteja a ser pensado no LID Angola, por exemplo. Essa é aquilo que... O facto de nós sermos pequenos não tem que dizer que não tenhamos que ser ambiciosos. E Portugal tem uma microescala comparando com o Brasil, tem uma microescala que seja do ponto de vista da produção de riqueza, seja da população, seja no nível das empresas, mas nós temos uma vocação atlântica, temos uma vocação internacional que o Brasil e o mercado brasileiro não têm. E só para contar um episódio, quando nós fomos convidados, percebemos que o próprio LID Brasil não tinha a noção da ferramenta brutal que tem na mão. E fomos nós, LID Portugal, que apresentámos ao Presidente do LID Internacional, ao Dr. Luís Furnas e ao Dr. João Dória, a possibilidade de, em 3 anos, estar presente em 4 continentes. Portanto, deixámos a Oceania por uma questão geográfica de parte e pensámos América, Europa, África e Ásia. E apresentámos um projeto para um país em cada semestre, onde pensamos que nos próximos 10 anos se vão passar os grandes passos empresariais. E a nossa ideia subjacente a isto é colar as empresas portuguesas aos eixos onde a riqueza está a ser criada, onde o dinheiro vai circular, onde os negócios vão fluir. As economias emergentes, não é? As economias emergentes, onde estamos a falar Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Arábia Saudita, estamos a falar de China, estamos a falar de Índia, estamos a falar de Angola e estamos a falar do Brasil. E já para o outro treino a seguir, onde estará também a Turquia, sendo que no primeiro está a Rússia. Esse projeto foi apresentado por nós. Eu posso dizer que em São Paulo quase que ficaram de boca abertos como é que um país tão pequeno como Portugal e ainda estávamos a começar como é que se tinha aquela visão, mas facilmente foi aceite e foi até anunciado, nomeadamente posso dizer que durante esta semana estou em conversações, portanto iremos ser recebidos em audiência pelo Sr. Embaixador da Angola, no próximo mês partiremos para Luanda, já para dar início com pessoas locais para montar até ao final do ano o LID Angola e conseguir ter esse Triângulo do Atlântico até 31 de dezembro do corrente ano perfeitamente montado para conseguir fluir tudo aquilo que nós pretendemos. E a Ásia? A Ásia, o LID China já está a ser preparado para o próximo ano. Também a partir de Portugal. Nós fomos nós que demos a ideia, os primeiros contactos estão a ser trabalhados com São Paulo em parceria connosco. Eu sou advogado em São Paulo desde 1925 e o colega de São Paulo com quem eu trabalho é o Presidente do LID Bahia, é ele que também está a comandar essa parte. Nós propusemos este ano a fazer o LID Portugal e o LID Angola e iremos ajudar a montar o LID China e outros que seguirão, nomeadamente o LID Emirados Árabes Unidos, que será também no segundo semestre de 2012 aquele que será preparado e montado. Muito bem. Falando agora das relações empresariais entre Portugal e o Brasil, nós parece que estamos neste momento a assistir a um reverso daquilo que aconteceu na segunda metade da década de 90, que as caravelas, entre aspas, partiram novamente, com grandes empresas, a PT, a EDP, a Simpor, a Caixa Geral de Depósitos, grandes investimentos no Brasil. E agora nós estamos em crise, o Brasil cresceu muito, desenvolveu-se e parece que está a haver um refluxo disso. Sente que o Brasil tem mais para investir em Portugal neste momento do que Portugal no Brasil? São duas fontes de investimento, duas formas de investimento diferentes. Isto é, neste momento há excelentes oportunidades em Portugal para determinadas empresas e grandes empresas para trabalharem. Atenção, é necessário perceber que as grandes empresas no Brasil não veem para Portugal como um mercado... Pequeníssimo mercado. Veem o mercado. O que se vende no Brasil, e acredito nisto que lhe vou dizer, não é Portugal, é a Europa. E a mensagem, uma das coisas que nós temos que trabalhar, e iremos trabalhar dentro do LID, tem a ver com o branding em relação a Portugal. Tem o branding em relação a ser português. Eu trabalho bastante fora de Portugal e acredito que vender qualquer empresa portuguesa ou qualquer empresa portuguesa e produto português dessas empresas é 3 vezes, 4 vezes mais difícil. Porquê? Não é que as coisas sejam más, a comunicação é mal feita. E a imagem dos produtos portugueses no Brasil é boa ou má, de uma forma genérica? Está a ser melhor, felizmente, mas é um trabalho que tem que ser feito melhor ainda, com mais ambição, com mais eficiência. Essencialmente a palavra é eficiência. Tem que se focalizar, tem que se comunicar e isso tem que ser bem feito. E nós vamos ajudar a fazer isso, porque temos muitas pessoas no LID que sabem de Brasil, percebem de Brasil, não vão ter complexos em dizer o que é que está errado, não vão ter qualquer tipo de... Não há problema ser politicamente incorreto, ninguém tem uma ambição específica de fazer o que quer que seja a seguir. Vamos explicar o que é que tem que ser feito, vamos executar o que tem que ser feito. E em relação à forma de comunicar com o Brasil, Portugal é parte da Europa. E o que se vende no Brasil, o que se vende às empresas brasileiras quando olham para um planisfério é a Europa como mercado. Se for só por Portugal, não funciona, não se motiva. Somos 10 milhões, não é? Não há motivação. Grande São Paulo são 30 milhões. Tal e qual. A dimensão que o Brasil tem para nós é completamente... O discurso para chegar aos parceiros brasileiros, para motivar os parceiros brasileiros, para os namorar, para nós sermos sexy, vamos chamar-lhe assim,
eles têm que perceber que somos a entrada para um outro mercado, para o mercado todo, e o mercado é a Europa. E aí eles têm que nos ajudar, nós podemos ajudá-los a chegar a mercados que eles sozinhos vão ter dificuldade, porque têm menos experiência na internacionalização, têm mais dificuldade no sentido dessa expansão, e nós podemos ser os parceiros certos. Somos trabalhadores, somos sérios, somos honestos, somos pragmáticos, somos eficientes. Um mercado único. E estamos cá. E conhecemos as regras. E esta é a forma de chegar lá abaixo. A diferença para lá é diferente. O português chegar ao Brasil, a abordagem é outra distinta. Pelo contrário, tem que ter a noção da escala. Não pode olhar para o Brasil como um mercado para ter. Como uma empresa portuguesa, uma PME, não pensa se chegasse a abrir hoje, que amanhã está a vender na Rússia, ou que está a vender na Islândia, ou que está a vender na Finlândia. Tem que pensar que o Brasil são muitos Brasis. Porto Alegre nada tem a ver com Fortaleza, Goiânia nada tem a ver com o Rio de Janeiro, Minas Gerais não tem nada a ver com Curitiba. E tem que selecionar, tem que focalizar e tem que saber trabalhar. Para isso é fundamental perceber, compreender e arranjar parceiros locais sérios e que sejam de confiança. É esse nível, o Brasil é um mercado difícil. O mercado é difícil. Complicado. É difícil entrar no Brasil. É. Por variadíssimas razões. Desde razões culturais, razões de forma de estar e de viver, razões de dimensão, razões burocráticas. Barreiras à entrada também, por exemplo. Barreiras, há várias. Nós tivemos, aliás, na década de 90, no final, duas experiências no retalho. O Grupo Sonai e o Grupo Jorge Martins experimentadíssimos cá e noutros mercados e que falharam no Brasil. Uma das coisas que nós queremos falar não é só aprende-se tanto com o sucesso dos outros como com o insucesso. Absolutamente. Portanto, nós vamos ter que, em alguns dos eventos, algumas das ideias, não é ser negativista, é apenas mostrar que os grandes também falham. Porque grande parte do tecido empresarial não são as 10 ou as maiores 20 empresas portuguesas. Nós temos que perceber que, para recuperar, nós temos que estimular aquilo que é o nosso traço comum, que é a PME. E temos que ajudarem a ensinar a trabalhar, dentro e fora. E ir para o Brasil, se os grandes falharam, as pessoas não podem... Acho que normalmente tem uma tendência que é a primeira experiência internacional é mal preparada, é mal acompanhada e quando se perde dinheiro a pessoa desiste de o fazer e fica na sua zona de conforto. E ao ficar na sua zona de conforto não se apercebe que a empresa está a envelhecer, está a empobrecer sem se aperceber. Então é fundamental que o primeiro passo seja um passo seguro, sério, determinado, mas bem acompanhado. Mas se mesmo assim correr mal, tem que aprender com os erros e não desistir e fazer melhor a seguir. Porque os grandes que lá foram também aprenderam e hoje fazem bem. Jorge Martins provavelmente nunca teria tido o sucesso que tem na Polónia e na Europa se não tivesse aprendido no Brasil. Claro. Etc. Vê oportunidades nas privatizações portuguesas para empresas brasileiras? Começa-se a falar agora, que é uma coisa rara, não é? Os brasileiros nunca apareciam no radar, os grupos brasileiros no radar dos potenciais compradores de empresas em Portugal. E agora começa a falar. Já falei com colegas seus em relação à ligação ao Brasil, já respondi algumas vezes essa questão, eu tenho a minha opinião. A minha opinião é que as empresas portuguesas poderão ser interessantes do ponto de vista estratégico por razões distintas. Ou por marcar uma posição, ou porque é uma boa oportunidade, ou porque eventualmente há uma valoração do real e tem que ser aplicados determinados excessos de caixa, tão simples quanto isto, e depois perceberem como é que estrategicamente isso é extrapolado para outros mercados, sejam eles mais do que os africanos, mais do que o mercado africano propriamente dito, que também é muito importante para nós, pode ser estrategicamente importante para o Brasil, mas ainda não despertou para essa realidade, é o mercado europeu. Se nós nos posicionarmos dessa forma essas empresas, sim, vamos ser. Vamos ser um bom parceiro para as empresas brasileiras aprenderem connosco a facilidade com que os portugueses têm de se internacionalizar, adaptar às culturas e às formas de trabalhar local e, com isso, integrarem-se e fazer ganhar dinheiro, que é o que qualquer empresa quer. Em relação ao mercado angolano, que é um mercado que também está, diria eu, na moda e com exemplos práticos de investimento em empresas portuguesas, o Brasil tem, obviamente, interesses lá. Portugal aí pode ser uma plataforma para passar para lá, ou os brasileiros não precisam de tudo disso e vão diretamente investir e falar com as autoridades angolanas? Por coincidência, estamos a falar de países onde eu profissionalmente opero e trabalho. Portanto, o meu conhecimento não é primeiramente teórico, é também prático. Claro. O que lhe digo, trabalhar no Brasil é completamente distinto de uma empresa trabalhar. Luanda, São Paulo, são de realidades distintas. O que eu vejo é que o empresário português adapta-se tão facilmente a trabalhar em Luanda como, de repente, que é uma realidade completamente distinta a trabalhar em São Paulo. E às vezes estas questões, em relação às empresas brasileiras, elas não têm a necessidade de passar por determinadas situações que o mercado angolano lhes oferece. E desmotivam. O português, a capacidade de resiliência é um bocadinho maior do que os brasileiros. Não é? Portanto, nós temos uma maior, pela necessidade, temos uma maior capacidade de superar as adversidades. E isso facilita. Acho que o principal foco
Eles podem fazer o mesmo do que nós, vão ter mais dificuldade porque terão uma menor capacidade de resiliência em relação às adversidades que o próprio mercado angolano oferece. Há muita empresa brasileira de alto porte e depois há pequenos microempresários brasileiros que trabalham. As empresas de média dimensão estão a começar a descobrir, mas com maior dificuldade do que aquelas que já é, digamos, a forma natural e espontânea que os portugueses têm. Mas também, atenção, o mercado angolano oferece dificuldades e contrariedades específicas que têm que ser compreendidas, que têm que ser aceites. Burocráticas, culturalmente, socialmente, tudo. E é fundamental que a pessoa, quando vai para Angola, não é a mesma coisa que ir para o Brasil, tem que perceber e integrar-se para poder interagir, para poder se relacionar. Não é uma questão de impor, nem de ser subjugado. É relacionar-se de pleno direito com o seu parceiro local, com o seu fornecedor, com o seu cliente. É fundamental. Sente que há setores onde os brasileiros vão ser mais fortes e onde são uma aposta do Brasil? Que setores de atividade é que são esses? Por exemplo, tudo o que tem a ver com energia, tudo o que tem a ver, até a própria construção, grandes construções, obras públicas. Os setores tecnológicos, por incrível que pareça, eu acho que nós temos mais coisinhas para oferecer do que eventualmente... E a PT é um exemplo. Claro. Okay? Sim, a PT é grande investidor no Brasil. Temos mais. Mas há 3 ou 4... E há um setor que foi... Nós temos outra aprendizagem para retirar. Eu já trabalhava no Brasil quando o Brasil fez o acordo com o FMI, né, quando foi a questão do Plano Real. E é engraçado que eu aprendi uma coisa que na altura pouca gente conhecia e falava, que foi o setor primário, foi o setor agropecuário, que pagou a dívida por antecipação ao plano em relação ao resgate que tinha sido feito, ao resgate, ao plano de ajuda que a FMI teve no Brasil. O setor da agricultura, o agronegócio no Brasil... Que é muito forte lá. É brutal. E vai ser... E porventura é algo que neste momento, em relação àquilo que são os planos dos nossos novos líderes governamentais, tanto aquilo que é... Da agricultura, é algo que eventualmente podemos aprender. Podemos perceber como é que eles fizeram... Não tendo as mesmas condições naturais, temos outras. Se calhar não trabalhando os mesmos produtos, temos outros. Mas há ali alguns vetores e alguns traços comuns que podem ser aproveitados. Eu digo isto porque a agenda do LIDE é muito importante nesta... Portanto, além do doutor... Temos 2 ex-ministros no LIDE do Brasil. Um era o Ministro do Comércio Exterior e da Indústria, que é o Luís Furlan, e o outro ex-ministro da Agricultura, que é do Presidente Lula, que teve um projeto e foi nomeadamente nos últimos anos, como o melhor Ministro da Agricultura que o Brasil teve nos últimos 40 anos. E então a agenda é extremamente forte nesse ponto. Eu quando falo isto, eu ouvi, e aprendi com quem sabe, um sério número de pontos, e acho que do que ali existe e do que nós vamos trazer, nomeadamente a nível de conferências, para explicar e para trabalhar em Portugal... Vão trazer empresários brasileiros para cá. Vamos. E vamos trazer... Como é que eles funcionam nos negócios. E vamos levá-los de cá para lá. Para lá também. Esse é o fluxo. Uhum. Qual é a imagem, quando vai ao Brasil agora, qual é a imagem que acha que os brasileiros têm da economia portuguesa? Que de repente passou para as manchetes de jornais internacionais. É difícil. Ainda há pouco tempo teve um colega seu, uma revista, que é Época Negócios, que fez um trabalho sobre a crise, um trabalho profundo, em que o que ele achava estranho... Sobre a crise portuguesa. Sobre a crise portuguesa. Perdão. O que ele achava estranho é que com todas as pessoas que falava, banqueiros, industriais, empresários, economistas, professores universitários, toda a gente tinha o mesmo diagnóstico. E a pergunta que ele fazia é porquê é que não tinha sido aplicado. E toda a gente tinha o mesmo diagnóstico há muito tempo. Há muito tempo. Claro. Então, mas porquê? Então, se vocês todos sabem isso, porquê é que não foi feito antes? Porquê é que deixaram chegar aqui? E esta é uma resposta difícil de dar. E quando eu vejo o programa do Governo desta semana, nomeadamente, eu acho que a parte mais fácil era fazer o programa, porque não há ninguém que discorde que aquilo não tem que ser feito. Quem discorda é quem está distante da realidade. Mas qualquer pessoa próxima da realidade percebe que aquilo tem que ser feito. Acho que o desafio é como é que se vai aplicar, quando é que se vai aplicar, de que forma e que eficiente é que se vai aplicar. Porque o diagnóstico, volto a dizer, estava feito por todas as pessoas e, conversadas, entrevistadas em separado, deram quase as mesmas respostas. Receita, não é? Aliás, nós vemos isso cá internamente, que o consenso na receita existe há muito tempo, não é? E eu acho que é difícil, de facto, explicar. A capacidade de discussão é muito fraca cá. É aquilo que Portugal e os portugueses têm que mudar, do ponto de vista de fazer acontecer. Não basta saber que tem que ser feito. A partir do momento que sabe que tem que ser feito, tem que fazer acontecer. Que é um bocadinho a cultura paulista de que não espera, tem que ser feito, faz. É uma cultura muito americana. Muito americanizada. Eles bebem muito mais dos Estados Unidos do que da Europa. Nós temos que garantir que, do ponto de vista dos traços culturais, a nossa latinidade, a nossa capacidade de improviso se mantenha. Mas é necessário arranjar trazer alguns traços um bocadinho mais anglo-saxónicos, mais americanos,
de ser Planeamento, rendimento, de ser essencialmente organizado, de ser planeado e de ser eficiente. Ainda hoje estive numa organização judiciária em que foi dito por um procurador da República, que estava em conversa com um procurador, em que, para resolver uma determinada questão, nomeadamente na arrecadação de impostos, não houve pejo de parte e a justiça é um problema grave, mas para a arrecadação de impostos não houve pejo nenhum em ir buscar, digamos, ao direito anglo-saxónico determinados instrumentos que foram adaptados que permitem, nomeadamente, quase uma negociação direta entre o Ministério Público e o contribuinte. Uhum. Se isso foi feito para a arrecadação, isso também pode ser feito para muitas outras áreas, percebendo que não tendo que perder os nossos traços culturais, fora desse nosso espaço latino, existem coisas que poderemos trazer, adaptando e misturando com o que já existe, podemos nos tornar melhores. Isso era fundamental. Uhum. Então, esta sexta-feira, o LID de Portugal vai ser apresentado, vai dar o pontapé inaugural. Já tem muitas empresas como associadas, além daquelas que eu referi no início? Nós criámos um estatuto especial durante este mês para as pessoas, no fundo, que representam algumas das suas empresas que fazem parte destes comitês, que atuam pro bono em relação à organização, e demos, digamos, o privilégio de ser membros fundadores. O processo de candidatura e de convite às outras empresas iniciar-se-á formalmente a partir de segunda-feira. Neste momento foram apenas criadas, digamos, 20 vagas para 20 empresas fundadoras portuguesas, mais 5 empresas que serão genuinamente brasileiras, portanto haverá um lote de 25 empresas, 20 portuguesas, 5 brasileiras, que estão a ser feitos por convite específico, que estão previamente definidos e portanto, já estão os processos a decorrer, e sobre essas 25 as empresas fundadoras. Depois, a partir de segunda-feira, aí após a apresentação, existirá um processo natural e acha que vai ser fácil cativar essas empresas? Eu acho que vai, porque vamos andar ao encontro a uma necessidade. As empresas sabem que têm que se internacionalizar. As empresas, para se internacionalizar, precisam de conhecer mercados e precisam de parceiros fortes e sérios. E acho que o guarda-chuva do LID, seja em relação ao Brasil, seja ao projeto de expansão internacional que tem, vai-lhe permitir garantir que facilmente chega ao outro ponto do globo, ao outro ponto do Atlântico, que tem alguém do lado de lá, tem quase uma recomendação, tem uma chancela. Portanto, se faz parte do LID no Brasil ou se fará parte do LID de Angola, é porque tem um certo número de requisitos feitos. E isso permite sentar à mesa mais rápido e sem um sério número de desconfianças iniciais que qualquer outra pessoa poderá ter. Nesse sentido, e aí a questão da crise, eu acho que a crise é a oportunidade. E acho que o LID é uma ferramenta para ajudar as empresas a uma necessidade que neste momento existe. Que é obrigatório aumentarmos as exportações, obviamente, e conquistar mercados. Dr. Miguel Henrique, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, e boa sorte, então, para o LID Portugal. Tempo ainda para olharmos para a agenda dos próximos dias. Sexta-feira, dia 1, programa de governo então discutido no Parlamento. É o segundo dia, depois de quinta-feira ter sido dado o pontapé de saída na discussão do programa do governo. No mesmo dia, sexta-feira, também recibos verdes passam a ser exclusivamente eletrónicos. O velho livro de recibos verdes deixa de poder ser usado. E terça-feira, dia 5, Christine Lagarde, ex-ministra francesa das Finanças, inicia as suas funções como diretora-geral do FMI depois do escândalo de Dominique Strauss-Kahn. Foi o Capital, bons negócios e até para a semana.